Olá, amigas e amigos. Hoje nós vamos continuar o estudo das religiões da humanidade, considerando o espírito missionário mais grandioso e iluminado que habitou entre nós, Jesus de Nazaré. Já é o segundo dos vídeos sobre esse ser iluminado. Dele se originou o cristianismo, isto é, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa do Oriente, o protestantismo em suas várias vertentes e também a doutrina espírita. São religiões cristãs. Dentre as inúmeras mensagens do Divino Mestre, nós vamos estudar neste vídeo, hoje aqui, as bem-aventuranças que Jesus proferiu no Sermão do Monte, como é descrito no Novo Testamento. As bem-aventuranças fazem parte dos ensinamentos proferidos por Jesus no Sermão do Monte, como já falamos, em Cafarnaum, dirigindo-se a quem? As pessoas que o acompanhavam. Nele, Jesus fez uma síntese das leis espirituais que regem a humanidade. As bem-aventuranças, elas foram apresentadas às criaturas que sofriam na vida naquele tempo, né? Isto é, a pobreza, o sofrimento, a dor, a escravidão e tantas outras vicissitudes. O Sermão do Monte abrange praticamente todos os ensinamentos de Jesus. Às vezes as pessoas não dão muita importância, mas nós vamos ver através desses vídeos sobre este assunto o que é importante. Ele proclamou o mais conciso e organizado sistema de uma filosofia universal, contendo o que devemos saber acerca da vida, do dia a dia, das normas que as criaturas devem seguir quanto à conduta e ao relacionamento social. As bem-aventuranças, então, elas constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão, dirigido ao povo sofrido, carente, oferecendo a esperança de uma vida melhor. Os ensinamentos de Jesus estão registrados nos escritos do cristianismo. Entretanto, muitas pessoas não ficam atentas acerca das mensagens e muito menos na prática dos fundamentos cristãos. Eu acredito que falta uma metodologia de estudo bem direcionada e um treinamento compatível, no sentido de produzir uma transformação ou mudança em nossa consciência, em nosso espírito. Só assim, de uma forma bem racional, trabalhando o aperfeiçoamento espiritual e intelectual, poderemos alcançar a união com o Deus de todos nós, com o reino dos céus, com a fonte criadora. Agora, vocês lembram dos vídeos do budismo que publicamos? Lembram da preocupação de Buda acerca do sofrimento e da dor do povo? Lembram do método meditativo fundamental, buscando a purificação do ser humano e o livramento do sofrimento e da dor? Pois é. Buda e Jesus foram mensageiros divinos, cada um transmitindo ensinamentos de bem-aventuranças, na prática do amor, na prática da compaixão e na prática do bem. Isso aconteceu lá naqueles tempos antigos, da Idade Antiga, como nós estamos sempre destacando. Estamos estudando aqueles tempos antigos da história da humanidade. Então vocês, por favor, estudem, comparem as diversas doutrinas, todos esses vídeos que estamos publicando, entendam as filosofias e façam as reflexões para o aprendizado espiritual da vida. Agora nós vamos ler as bem-aventuranças que nós podemos encontrar no Novo Testamento em Mateus 5, 1 a 12, no Novo Testamento, né? Então vamos lá. Primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Terceira, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E a última e oitava bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Então Jesus continua dizendo e terminando: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus e na vida. Bem, amigas e amigos, qual é o significado do Sermão do Monte? Vamos fazer uma análise sobre as bem-aventuranças. O Sermão das Bem-aventuranças foi pronunciado por Jesus bem próximo ao monte, em Cafarnaum, dirigindo-se a todas as pessoas que o seguiam. Nele, Jesus faz uma síntese das leis morais que regem a humanidade. O sermão veio para reformar a humanidade na sua totalidade. Não é dirigido para uma religião em particular, mas para todas as religiões, pois trata-se de uma síntese moral de uma doutrina cósmica que eu tenho sempre falado a vocês. Segundo alguns estudiosos, o Sermão do Monte é o mais revolucionário dos discursos humanos, porque simplesmente ele é divino. Vamos então analisar algumas das bem-aventuranças, não todas. Neste vídeo vamos analisar duas, para que possamos entendê-las e serem seguidas no trabalho evolutivo espiritual. Então vamos lá, vamos lembrando agora a primeira bem-aventurança. Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A afirmação de Jesus ela é bem forte, pois ele diz que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Que bênção, hein? E quem são esses bem-aventurados? Olha, para começo de conversa, os pobres de espírito não são pessoas ignorantes, não. São pessoas normais, inteligentes, apresentando algum desenvolvimento intelectual e espiritual, independentemente de professarem esta ou aquela religião. A maioria dessas pessoas acreditam na existência de um Deus criador de tudo que existe. São crentes, né? E conhecem, de uma certa maneira, as leis divinas que regem a vida. Não só a vida individual, pessoal, mas também a vida em sociedade. Isso já no budismo já acontece. É o desenvolvimento intelectual e na sangra, lembra da sociedade? Aqui é a mesma coisa. Então, essas pessoas, os pobres de espíritos, reconhecem o que são. Isto é, são pessoas que sabem de suas limitações, sabem que são ainda primárias no desenvolvimento intelectual e espiritual, e sabem que tem que trabalhar muito a fim de evoluírem. Sabem que são carentes no âmbito do espírito e sabem que dependem da ajuda de Deus, com certeza. Somos todos carentes da ajuda de Deus. Os pobres de espírito cumprem as leis divinas, praticam o bem, o amor, a justiça, a compaixão, a benevolência. Costumam avaliar os próprios atos e perguntam a si próprios se violaram as leis do amor, se fizeram todo o bem que puderam e se ninguém tem qualquer queixa das suas condutas. Eles têm fé em Deus, na bondade e na ajuda divina. Têm fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Mas nós temos que destacar uma qualidade muito importante inerente aos pobres de espíritos, que é a humildade. São pessoas humildes em seus posicionamentos. Nós podemos definir humildade como sendo a qualidade de quem age
com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância ou prepotência. Trata-se de um sentimento importante, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. Então, meus queridos, a criatura humilde conhece a si mesma e sabe dos seus limites intelectuais e espirituais. Vive calma, despreocupada, feliz. Trabalha com persistência, com atenção, procurando alcançar as metas das leis divinas com inteligência e sabedoria. São sábias. Caminham devagar e sempre no rumo certo da vida, praticando o bem, o amor, a compaixão. A humildade, por si só, ela gera um estado natural de vida, pois a criatura humilde não precisa ser nada além do que ela já é. É simples. Bem, amigas e amigos, estamos entendendo então que os pobres de espíritos são aqueles que alcançarão o reino dos céus segundo Jesus. Então, as condutas dessas pessoas servem como exemplo para nós, se assim desejarmos, logicamente, né? E temos o livre-arbítrio para isso. Nós já demos as dicas de quem são os pobres de espíritos até agora. Então, nós temos um ensinamento de Jesus, inclusive, que diz o seguinte, tem lá em Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, a maioria. Veja como a nossa humanidade hoje ainda se encontra na prática do mal. Então, como essa porta de alcance dos reinos dos céus é muito estreita e apertado o caminho que conduz à vida, nós temos que conquistar, temos que lutar, porque é muito difícil. Porque são poucas aquelas pessoas que conseguem encontrar a porta estreita. Então, amigas e amigos, fechando esta bem-aventurança, podemos descortinar o rumo certo, com humildade, com fé, com confiança em Deus, e esforço e vontade, com inteligência e sabedoria, com estudo, temos que estudar, com autoconhecimento, temos que saber quem somos, com reflexão daquilo que somos e transformação nas condutas. Lembra do tempo lá de Buda? Que nós temos que nos entender em termos de autoconhecimento e de imperfeições, e aí trabalhar as nossas transformações, as condutas. E aí nós poderemos alcançar as bem-aventuranças, o reino dos céus. E por tabela ter com a boa qualidade de vida já, no aqui e agora, aqui nesta vida encarnada, vamos falar assim. Bem, agora nós vamos continuar falando agora da segunda bem-aventurança. Qual que é? Na segunda bem-aventurança, temos que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vejam que nesta bem-aventurança, Jesus fala em bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, mas não fala em alcançar o reino de Deus. E eu vou explicar daqui a pouco melhor isso aí. Chorar, se lamentar ou se afligir não tem valor algum, pois muitas criaturas vivem chorando, está cheio, se lamentando, se afligindo, e vivem inconsoláveis pelas perdas materiais, pelo egoísmo, pelo orgulho e ambições frustradas, e tantas outras situações de apego material. É aquilo que Buda dizia do sofrimento e da dor da humanidade em geral. É isto. É lógico que essas pessoas que choram alcançarão os reinos dos céus. Mas para isso nós vamos ter que estudar um pouquinho melhor esta história. Então, a interpretação que podemos fazer daqueles que choram diz respeito ao arrependimento sincero da criatura ante erros cometidos, não só com relação ao próximo, como também em relação a Deus. Nesse sentido, daqueles que choram, que serão consolados, chorar ou estar aflito é a busca da saúde espiritual. Essa dor está a nível subconsciente,
Pois as pessoas, a criatura, às vezes, a maioria das vezes, nem sabe porque estão sofrendo na vida por falta de conhecimento. E nós vamos aos poucos passar esse conhecimento. Por que a humanidade sofre tanto na vida? E Jesus diz que serão consolados, mas para serem consolados eles têm que alcançar um posicionamento intelectual e espiritual das suas vicissitudes, dos seus sofrimentos. E trabalhar a reforma espiritual. Então, nós, como estamos falando, estamos nos referindo às milhares de pessoas que buscam a felicidade, o bem-estar, uma qualidade boa de vida, e sofrem, se afligem, procuram esta ou aquela religião, está cheio disto, em busca do quê? De um lenitivo para as suas dores. E procuram muitas vezes um milagre para uma vida melhor. Não há milagre. Já tenho falado isso muitas vezes. Eu acho interessante nós explicarmos melhor esta bem-aventurança. E nós temos que, às vezes, nos desligar de rótulos religiosos, senão não vai dar para compreender o que eu estou falando aqui. Então, agora nós vamos sair um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e vamos nos embasar nos estudos espiritualistas. Então, vocês lembram quando estudamos o budismo? Buda afirmou que a dor e o sofrimento é inerente à humanidade, decorrente do quê? Das imperfeições espirituais das pessoas, do acúmulo dos karmas que estão em ação em todos nós, por isso que sofremos. E a meta do budismo é que as criaturas devem se purificar dos karmas, das imperfeições e alcançar a iluminação, lembram? Somente assim é possível eliminar a dor e o sofrimento da vida. Vocês lembram também que no budismo as criaturas vivem renascendo, renascem, vivem e morrem, não é? E continuadamente isso aí, saindo do samsara, que é o ciclo das reencarnações, dos renascimentos lá que o budismo apregoa, somente quando se iluminam, saem do sofrimento. E aí alcançam o nirvana. Assim, os budistas creem nos renascimentos continuados, com vistas ao trabalho de purificação da mente, aquela mente muito sutil, purificação dos karmas. Para os budistas, então, as várias vidas aqui no plano material são fundamentais para que a mente muito sutil, que para nós é o espírito, possa ocorrer a evolução. E por que estou destacando esses conceitos budistas aqui neste vídeo sobre Jesus e sobre as várias vidas do trabalho evolutivo? Porque Jesus também falou sobre isto naqueles tempos, muito embora a maioria das religiões cristãs não aceitem este conceito, apenas o Espiritismo advoga esta possibilidade. Jesus falou de reencarnação e falou em diversas moradas no reino de Deus. As interpretações sobre o texto de Jesus são variadas, com interesses outros. Por isso que há tanta diversidade de conceitos e de religiões cristãs. É uma loucura. Então eu vou ler agora no Novo Testamento, em João 3, 1 a 12, e em João 14, 1 a 3, as seguintes mensagens para nós recordarmos um pouco. Então vamos lá. Em João 3 nós temos: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais lá dos judeus. Este foi ter com Jesus numa noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais, aqueles milagres, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus continua falando, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, mas como pode ser isto? E respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Em verdade te digo, Jesus diz, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Agora, em João 14, nós temos lá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. Ele estava dizendo isso aos apóstolos. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, olha, Jesus, ele ensinou sempre por parábolas naqueles tempos antigos, em função do pouco entendimento, da ignorância e pouca compreensão daquele povo. Ainda é assim, por isso que há tanta divergência nos conceitos religiosos. Eu não pretendo discutir aqui neste vídeo a fala de Jesus, ou de conceitos ou dogmas das vertentes religiosas do cristianismo, acerca dos processos reencarnatórios, por exemplo, porque é muita loucura, e acredite quem quiser, e nós temos que estudar e decidir por nós o que é melhor para nós, dentro da nossa intelectualidade, do nosso estágio intelectual, de inteligência, que estamos vivenciando isso. Mas creio que o processo das milhares de reencarnações dos espíritos em corpos físicos e inúmeras moradas no reino de Deus seja algo possível de acontecer com base no entendimento da razão. Neste universo incrível que a ciência está descortinando e que realmente há muitas moradas no reino de Deus em diferentes estágios evolutivos, com certeza. E não seria possível nós trabalharmos a nossa evolução intelectual apenas numa vida, não é possível, não é? Inclusive, a ciência tem demonstrado o processo das reencarnações como uma possível realidade. Nós temos na literatura científica centenas e centenas de trabalhos publicados a respeito disto. Os cientistas foram estudar se esse negócio de reencarnação lá do budismo é verdadeiro ou não. Procurem estudar, acessar esses trabalhos de autores importantes de universidades da Europa, nos Estados Unidos e em vários países da Europa, inclusive. Na doutrina espírita, que é uma vertente do cristianismo, temos o processo de reencarnação muito bem explicado, bem estudado, embasado nos ensinamentos do Cristo. E eu deixo para vocês acessarem esses trabalhos escritos na doutrina espírita, para que vocês possam ler e decidir por si só se é válido ou não. E eu sempre falo para não ficarmos presos a rótulos religiosos. Então, agora sobre essa bem-aventurança. Somente considerando-se as vidas futuras, que são as reencarnações, e as várias moradas no reino do Criador, poderemos compreender essa segunda bem-aventurança, onde o Cristo promete que os que choram serão consolados. Eles serão consolados se eles se transformarem em pobres de espírito. Para se transformarem em pobres de espírito, nós temos que ter muitas vidas, porque numa vida só nós não temos competência para mudarmos a nossa estruturação espiritual, com certeza. Quando Jesus fala que os que choram ou os aflitos serão consolados, tem base na misericórdia divina,
que oferece o caminho do aperfeiçoamento intelectual e espiritual a todos os filhos, indiscriminadamente e igualmente. Somente por meio do processo reencarnatório em moradas distintas isso seria possível. Numa só vida material, como eu já falei, é impossível o ser humano alcançar as metas de aperfeiçoamento intelectual e moral propostas por Jesus. Nós vemos como a humanidade ainda se encontra primitiva na prática da fraternidade universal. Nos dias de hoje, já se passaram mais de 2000 anos da crucificação de Jesus e ainda estamos nessa corrupção, nessa imoralidade, nessa loucura toda em que nos encontramos, em sofrimento e dor o tempo todo. Dessa maneira, agora nós vamos falar um pouquinho melhor para vocês compreenderem. Já estão entendendo, né? Mas vamos lá. Dessa maneira, as aflições da vida podem se originar a partir de duas fontes diferentes. Umas têm causa na vida presente. Aquela história que você já sabe da lei de ação e reação, lei do karma, né? Outras têm causa fora desta vida. Quando? Em vidas passadas. E trata-se dessa lei de tudo que se planta, se colhe. É equivalente à lei do karma, do budismo, à lei de ação e reação do espiritismo. E esse conceito só será viável se aceitarmos o processo reencarnatório como premissa. E a análise das aflições da vida será melhor entendida. Olha, eu tenho que viver várias vidas aqui encarnada para poder me aprimorar. E temos um espírito imortal que se encarna num corpo físico. E a partir dessa encarnação, o meu espírito poderá evoluir a partir das experiências da vida encarnada aqui, desse ser animal, que também tem uma inteligência, tem emoções, tem uma parte espiritual e que se correlaciona com a mente muito sutil, que é a mente do meu espírito, e que é o ser imortal. É um método de Deus. Então, entendemos que Deus, na sua infinita justiça e amor, oferece-nos um caminho de purificação das nossas imperfeições, estabelecendo esse processo de reencarnação. Só assim só dessa forma, Jesus pode prometer a consolação aos espíritos imortais em sofrimento. Não há outro caminho. Que buscam a correção das condutas inadequadas na vida encarnada. Podemos destacar agora que os que choram e procuram corrigir as imperfeições espirituais poderão ser consolados e ter o direito de participar das bem-aventuranças dos pobres de espírito. As duas bem-aventuranças, então, estão correlacionadas intrinsecamente, pois a primeira refere-se ao entendimento e reconhecimento das imperfeições espirituais, com humildade, e a segunda refere-se aos sofrimentos inerentes a todos os seres humanos imperfeitos, decorrentes desta e de vidas passadas. Dessa maneira, a cura dos sofrimentos e da dor só será possível à custa da ação de cada criatura nas vidas encarnadas. É devagar e sempre. Não há outra possibilidade. Trata-se da escola de Deus. Estamos nela. Temos que trabalhar a ascensão espiritual, moral, intelectual e ser digno agora do reino dos céus, com certeza. Vocês vejam que Jesus, e eu já citei em outros vídeos, ele sempre coloca que nós temos que nos purificar e vamos pagar até o último centavo todas as nossas impropriedades de vida. Nós, numa vida normal de uma encarnação, só não teríamos esta condição. Temos que ter várias oportunidades. E é assim que o processo reencarnatório criado por Deus nos oferece. Bem, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, nós vamos ficando por aqui hoje. No próximo vídeo iremos continuar analisando as outras bem-aventuranças. Vocês entenderam bem que é de fundamental importância que sejamos humildes ao considerarmos as nossas limitações intelectuais e espirituais
e entender ainda que os sofrimentos e dores são decorrentes de condutas ou ações da vida atual ou das vidas passadas. Assim sendo, se quisermos alcançar as metas de Jesus, teremos que trabalhar incessantemente a ascensão intelectual e espiritual a cada momento. O intelecto é desenvolvido à custa de irmos à escola, de estudarmos as ciências, as artes e tudo mais. A parte espiritual é estudando as religiões e definindo o que é melhor para nós, escolhendo esta ou aquela religião para professar, mas não de forma fanática, mas sempre em bases racionais, intelectuais, com inteligência e sabedoria. Então, meus queridos, até ao próximo vídeo, onde nós vamos juntos e misturados, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. Devagar e pouquinho, nesses vídeos todos nós vamos chegar lá, na passagem do conhecimento intelectual que eu desejo a todos nós. Compartilhe este vídeo, deem o like ou dislike, inscrevam-se no canal se quiserem e vamos trabalhando a nossa ascensão intelectual e espiritual a cada momento. Meus queridos, o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.